Eduardo Said, segundo Rombaba, ajudou a pensar o Oriente menos como um mito, porque quando a gente lê Orientalismo do Eduardo Said, a gente pode pensar esse Oriente como uma invenção do Ocidente, portanto, como um mito. Mas a leitura do Baba sobre o Said é dizer, para além do mito, o que Said está dizendo é aquilo que é o Oriente é um lugar cruzado por interesses ocidentais, especialmente americanos. Beleza? Daí que, ao olhar para aquilo que é o orientalismo, eu não vou poder deixar de lado como é que o Ocidente, como é que os desejos econômicos, políticos, né? Todo esse arcabouço aí sociológico, antropológico, está presente montando aquilo que a gente chama de Oriente, especialmente americanos. Vamos pegar a ideia do Said e vamos trabalhar, por exemplo, sei lá, com a ideia da Adriana Pesca, talvez, que está pensando conosco as questões indígenas. Será que eu posso entender indígenas sem olhar para esses indígenas como um lugar cruzado por interesses ocidentais, especialmente americanos? Dá para a gente fazer qualquer análise que não seja alicerçada numa leitura que tem a ver com estudos culturais, estudos decoloniais, mas também com um marxismo materialista, ou seja, sem olhar exatamente para os interesses que demandam que aquele discurso apareça como o discurso adequado, o discurso correto. Tá? Arthur me fez lembrar uma coisa agora. Ele falando do hemisfério de Greenwich e a linha do Equador, então a linha do Equador cortando o globo, o Arthur tem toda a razão, né? Por isso aqui é mais quente e tal, esse jogo. Mas qual que é a imagem que é passada para nós na escola? Que aquele globo terrestre, você tem países em cima e países embaixo. A gente sabe, a partir da leitura da geografia, da chamada geografia crítica, que o tamanho daqueles países não atende ao chamado tamanho real deles. E que aquelas divisões têm a ver com arbitrariedades, com interesses, com jogos. Se a gente demanda tudo isso para as análises que a gente vai produzindo, então a gente vai tratar as coisas não necessariamente na chave da ficção. Então a gente pode chamar o Oriente de uma invenção, uma ficção, mas talvez fosse mais interessante chamar o Oriente de uma fricção. Por que fricção? Por um espaço friccionado, cruzado, entrecruzado, entremeado por interesses, disputas, jogos de poder ocidentais, americanos, etc, etc. Eu me lembrei também que meridiano de Greenwich, ele divide o mundo de ocidental do mundo oriental. Né? Porque ele vem ali no meio. Você me fez lembrar bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Texto pós-colonial, então. O que seria isso que a gente vai chamar de texto pós-colonial? Tem a ver com a identidade retorna como um questionamento persistente do enquadramento. Um questionamento persistente da representação. Então, não se trata de dizer que indígenas não existem, que a mulher não existe, que o Oriente não existe. Não se trata disso. Mas se trata de, no texto pós-colonial, questionar constantemente como é que indígenas foram enquadrados para se identificarem como indígenas. Como é que brancos foram enquadrados para se identificar, percebe? Mulher, e aí todas as categorias que a gente pode pensar. Então, sair do olhar da identidade para o enquadramento, para o espaço da representação. Cisão do sujeito, texto pós-colonial, tem a ver com cisão do sujeito em seu lugar histórico de enunciação. Então, quando se enuncia algo, quando se diz algo, produz uma imagem,
ali já tem um corte do sujeito naquele lugar histórico. Impossibilidade, o texto colonial diz para nós, da impossibilidade de qualquer um de nós reivindicar uma origem para o eu, ou uma origem para o outro, como se essa origem fosse um marco zero, pronto. Esse trecho, impossibilidade de reivindicar uma origem, diz para nós, a ideia de tradição é sempre uma tradição ao longo do tempo, uma tradição inventada, uma tradição produzida. Não tem origem, nem para eu, nem para o eu e nem para o outro. O sujeito não pode ser apreendido sem ausência ou invisibilidade que o constitui. E essa é uma outra chave interessante do texto pós-colonial. Então, quando então eu vou estudar o branco, Arthur que vai estudar, será que a universidade continua produzindo privilégios para o sujeito branco? Não dá para olhar para isso que eu estou chamando de sujeito branco sem olhar para os outros, né? Negros, indígenas, etc, etc, etc. Arthur, por exemplo, vai ter o trabalho de pensar, cadê o indígena nessa universidade? Cadê o negro? Cadê o LGBT? Sei lá o quê, por aí vai, né? Aí, se vocês lembrarem do texto, em vários momentos o Baba está falando de presença / ausência. Porque quando eu digo aquela categoria, aquela palavra, aquela identidade, quando eu digo mulher, ali você tem uma presença e você tem ausência junto. Você tem a mulher e você tem o homem, junto na mesma palavra. Na mesma palavra, você tem um turbilhão de mulheres e um turbilhão de mulheres que não se encaixam dentro daquela mulher que está sendo dita ali. Então, é importante a gente trabalhar, e é isso a gente tem insistido desde o início, essa reflexão em nós do pensamento paradoxal. Porque a gente é ensinado a olhar a palavra mulher e pensar em mulheres. Pronto, né? Essa ideia, sei lá, mais ou menos isso. Mas aqui não. No texto pós-colonial, presença e ausência estão juntas, dizendo, entre aspas, o que é isso que eu estou chamando de mulher. Bom, discurso... e ele também vai dizer, olha, isso tudo tem a ver com o discurso do pós-estruturalismo. Vamos recuperar. O que esse discurso do pós-estruturalismo, especialmente derridiano, está trabalhando conosco? Então, ao invés da gente olhar para o significado e dar vazão a ele, quer dizer, se ocupar dele, a gente vai dar prioridade para o significante. A gente vai dar prioridade para o jogo do significante. Como é que o significante, ao se desdobrar, bifurcar em outros significantes, vai produzindo aquilo que a gente chama de sentido. E quando eu digo duplicar, bifurcar, volto a dizer, não é necessariamente como se fosse o número 2. Não é necessariamente como se fosse bifurcar apenas uma, né, fazer esse jogo de para um lado e para o outro lado. Sobretudo, também não é profundidade, no sentido de encontrar a verdade do texto. Sabemos que não tem. O discurso pós-estruturalista, então, tem a ver com o princípio articulador do discurso. Então, como é que o significante do significante vai desdobrando e produzindo novos significantes infinitamente, num processo de disseminação. Nem para frente, nem para trás, para um lado, nem para o outro, não. Né? Muito bem. O discurso pós-estruturalista diz para nós, lance o seu olhar para o espaço da enunciação. E quando você olhar para como é que algo foi enunciado, para a estruturalidade da estrutura, toda uma problemática de identificação, como os sujeitos foram identificados, como eles se tornaram aquilo que eu estou dizendo que eles são, como que eles foram sujeitados. Todos esses problemas de sujeição, todos é um exagero, né? Esses problemas de sujeição e de identificação vão aparecer, vão saltar aí para nós, tá? Avançando um pouquinho. Olha um negro. Mamãe, olha o negro, estou com medo. Não pude mais rir, porque eu já sabia onde havia lendas, histórias, história e, acima de tudo, a historicidade. Então, atacado em diversos pontos,
o esquema corporal desmoronou. Seu lugar tomado por um esquema racial epidérmico. Já não era uma questão de estar consciente do meu corpo na terceira pessoa, mas em uma pessoa tripla. Eu era responsável por meu corpo, por minha raça, por meus ancestrais. Quando o garoto aponta, mamãe, olha um negro, estou com medo. Aí, o que o Fanon está dizendo para nós é que um levante de lendas, histórias, fetiches, desejos, sonhos, mais ainda, a historicidade, que não é historicidade linear, por isso que historicidade está em itálico aí, né? Não é linearidade, se levantam quando o garoto diz essa frase que parece uma frase boba. Olha um negro, mamãe, olha o negro. Boba no sentido de curta, né? Como é que ele enxergou tanta coisa nisso? É isso que eu quero dizer. Aí ele diz, então atacado em diversos pontos, por essa frase, olha um negro, mamãe, olha o negro, estou com medo. Atacado em diversos pontos, o esquema corporal desmoronou. Então, esse negro, esse sujeito complexo desmorona. E ao invés de ser um sujeito complexo, ele vira um esquema racial epidérmico. E aí o Frantz Fanon está criando um problema para aquela leitura rasa do lugar de fala. Porque a leitura rasa do lugar de fala é: eu sou negro, então eu posso falar sobre questões negras. Eu sou trans, então eu posso falar sobre questões trans. O que esse discurso está dizendo para nós é: parem de olhar para mim como se eu fosse a minha pele. Parem de me reduzir à minha cor. Eu sou muito mais do que a minha cor, né? Uma leitura equivocada, enviesada do chamado lugar de fala pode, e não é isso o que a galera que estuda lugar de fala produz, né? Pode nos levar de novo a olhar essencialmente para determinadas características do sujeito, reduzindo ele, fazendo o esquema corporal, a complexidade que é o sujeito, desmoronar. Já não era uma questão de estar consciente do meu corpo na terceira pessoa, mas em uma tripla pessoa. Responsável agora pelo meu corpo, pela minha raça, pelos meus ancestrais. Então, quando ele diz, olha um negro, não é uma pessoa, é uma multidão que está ali dentro. É toda uma diáspora que vem junto. É todo um grupo, uma comunidade, uma raça, os seus ancestrais. E toda a historicidade em torno disso. Ok? Vocês vão interrompendo quando vocês acharem que deve. Imagem. Acho que o Lucas tinha falado. Tem um negócio de imagem aí, de representação. Vamos ver como essa imagem vai aparecendo. A palavra imagem no texto do Baba nos lembra de um ponto de identificação. Então, ali onde eu me identifico com. Só que esse ponto, que parece muito amarradinho, a gente vai começar a pensar quantos pontos se escondem dentro de um mesmo ponto. Por exemplo, no meu trabalho de doutoramento, eu brinco, quantos Exus se escondem dentro de Exu? Escondem não é no sentido de que está se escondendo, no sentido de estar dentro de. Né? Se dentro do ponto de identificação tem vários pontos, é sinal de que esse lugar só pode ser ambivalente. Ele nunca é um lugar fixo. É um lugar espacialmente fendido, assim a imagem será, espacialmente fendida, cortada no espaço, temporalmente adiada, então do ponto de vista de presente, passado, futuro, sempre adiada. A imagem faz um jogo entre presente e ausente. Então eu pego uma imagem, estou pensando numa fotografia, pensa numa imagem do ponto de vista do discurso sobre a imagem produzida. Essa imagem joga com presente e ausente e tenta fazer, e tenta produzir o que a gente vai chamar de ilusão de presença. Então tenta produzir que aquela coisa está ali, de verdade está ali. A imagem representa um tempo que está em outro lugar. Não à toa, a imagem vai sempre lidar com a repetição. É como se houvesse um desdobramento.
além de ter que ser repetida constantemente para fortalecer o discurso dela, é como se ela sempre tivesse ainda por vir. Ela está em outro lugar, em outro lugar. Baba vai falar para nós de uma categoria que é o mau olho, o mal olhado. Agora repare, esse mau olho, esse mal olhado, o mal aí não é necessariamente negativo, é também negativo. Negativo não é uma palavra boa para usar, mas só para ser rápido, conversa ligeira, né? Porque se de novo esse mau olho, né, tivesse no contrário apenas de bom olhado, mal olhado, bom olhado, estaríamos na lógica binária. Mas o fato é que para o Baba, esse mau olho, esse mal olhado, e aí a gente pode brincar com a palavra mal olhado no sentido de colocaram um mal olhado sobre mim, né? Ou seja, produziram uma imagem, uma identidade, produziram algo sobre mim. Por exemplo, eu já falei várias vezes para a Adriana Pesca, eu tenho vários amigos que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro para cá, quando vêm tem que educar os caras. Porque a imagem que eles trazem sobre indígenas é um mal olhado, no sentido de preguiçosos, etc, etc, etc. Né? Eu lembro de uma amiga que dizia assim, eu vou casar com um indígena. Eu digo, por quê, meu amor? Eu vou casar com um indígena, porque aí eu vou ter Bolsa Família pro resto da vida. Caraca, velho. E tem um detalhe, viu? Esse discurso entranhado no sujeito não é simples de tirar. Você vai com argumentos, você mostra as coisas, mas está entranhado na subjetividade do sujeito. Não é uma imagenzinha qualquer, fácil de... E como essa imagem vai sendo sempre repetida, mais difícil ainda, né? Muito bem. Então, é sempre algo que vai aparecendo. Esse mal-olhado produz um objeto parcial, né? Como ele trabalha com metonímia, a parte pelo todo, e é sempre um objeto parcial ameaçador. Agora, repare, ameaçador para o outro. Então, quando, vamos supor que o mal-olhado é indígena preguiçoso. Esse mal-olhado, ele é um objeto, um recorte, porque é possível que tenha indígenas preguiçosos. Claro, assim como tem branco, tem negro preguiçoso. Muito bem. Estou falando em conversa rápida, tá, gente? Sem processos, por favor. Mas, enfim. Aí, esse objeto, ele é ameaçador para o indígena e ele também é ameaçador para o eu que disse que o outro era preguiçoso. Como é que o eu vai ser ameaçado? Ora, se ele é preguiçoso, eu não posso ser preguiçoso. O que eu tenho que ser? Trabalhador. Se eu não for muito trabalhador, não me lascar de trabalhar, pode usar a palavra lascar? Não me lascar de trabalhar, se eu não conseguir fazer isso, se eu por acaso der um signal, der uns trambiquinho, mas eu tenho que esconder muito bem o meu trambiquinho. Sacou o lance? Esse objeto é ameaçador para todos. Para todos. Esse mau olho é um olho desencarnado, no sentido de ele não está substancializado, ele não se aproxima do que a gente pode chamar de realidade. Ele está separado. Esse mau olho tem a ver com sujeito de um violento discurso de ressentimento. Então, repara, a gente já aprendeu como é que eu, hétero, como é que em mim vai sendo montada a minha identidade heterossexual. Dentre outros processos, um deles eu preciso tirar de mim tudo que for feminino. Então, por exemplo, eu não posso ter trejeitos femininos. Se disseram que rosa é cor de mulher, eu não posso usar rosa. Estou, né, rapidamente aqui pensando com vocês. Só que aí tem um detalhe que eu queria muito usar rosa. Aí, cara, eu tô proibido de usar rosa porque me disseram que rosa é de menina. Aí eu tô na rua e aparece o Arthur de rosa. O que eu digo? Ó, o viadinho aí. Ih, Arthur, virando bichola, cara. Porra, velho. Daí que a minha projeção para o outro nasce de um profundo ressentimento.
de uma profunda dor que eu tenho e lanço contra o outro em forma de ressentimento. Olha como esses caras vão tramando coisas legais para a gente pensar, né? O mau olho também tem a ver com a temporalidade. Por que a temporalidade? Porque ele não está ocupado da questão da história. Ele não está ocupado de questões de ciência. Não está ocupado. Ele faz um recorte e diz: sempre foi assim. Então, negros sempre foram desse jeito. Não tem mais história, não tem mais tempo, não tem mais espaço. Assim funciona o mau olho. Bom, eu disse que o mau olho funciona por meio da metonímia. A metonímia é figura de contiguidade que substitui uma parte pelo todo. Repare no Rombaba, olha como ele é massa. Substitui uma parte pelo todo. Substitui um olho por um eu. Olho é parte do corpo. Substitui um olho por um eu. Aí, no texto lá, tinha entre parênteses, sei lá, colchetes, ou fui eu que botei o colchetes, não sei. Enai for enai. Olha o jogo do som. Substitui um olho por um olho. Enai for enai. Esse ai, aparecendo aí em duas palavras diferentes. É esse o jogo que ele está fazendo. Essa metonímia não deve ser lida como uma forma de substituição ou equivalência, simplesmente. Sua circulação de parte e todo, repare, olha o que ele está dizendo, que a metonímia, ela não é apenas a parte, a substituição, a equivalência. Ela faz um jogo de circulação. Ela se movimenta, ela circula entre parte e todo. Lembra? Sei lá, a mulher loira e burra, por exemplo, né? Você pega, muito provavelmente, tem mulheres loiras, burra não é uma palavra elegante, mas vamos só no pensamento aqui agora, né? E aí você diz que essa parte, e tá lá... Não, deixa eu melhorar o meu exemplo, que foi horroroso e muito agressivo também. Todo político é ladrão. Essa é uma frase que me parece melhor. Na frase, todo político é ladrão, nós sabemos que tem políticos que roubam, e você faz um jogo da parte, e a parte fica parecendo o todo. Então, há uma circulação, há um movimento de parte e todo. Há um movimento de identidade e diferença. Repare, sua circulação de parte, a palavra parte aqui está para identidade. Isso no mau olho, ok? Então, parte vira a identidade do sujeito, ok? E o todo está para a diferença. Olha que maravilhoso esses caras. E o todo está para a diferença, porque o meu time de futebol, Corinthians, todo ele tem que agir assim, assado, não sei o quê, e ser diferente do time de futebol, sei lá, Palmeiras, que é assim, assado, não sei o quê. Daí que aquilo que nasce, né, a agência do mau olho, por meio da metonímia, é uma movimentação entre parte e todo, identidade e diferença. Sua circulação deve ser compreendida como um movimento duplo, que segue o que Derrida denomina a lógica ou jogo do suplemento. Em outro momento, a gente vai trabalhar com o suplemento do Derrida. Eu gostaria de ler Derrida mais para frente com vocês, a gente pensar sobre isso. Aí lembra o que eu estava falando, né? O I e o I, metáfora, metonímia. Olha que interessante, Esse I, enquanto eu, ele é metáfora, porque ele é o todo. Eu, narcísico, egocentrado. Eu sou o todo. Agora, a projeção do I, que é o olho, aí é a metonímia, porque é a parte. É como o outro está sendo olhado. Baba traz o Derrida para pensar suplemento. Se ele representa e constrói uma imagem, é pela falha anterior de uma presença.
Compensatório e vicário, o suplemento, aí tido como mau olho, né? O mau olho é um adjunto. Uma instância subalterna que toma o lugar. Repara, ó, essa instância subalterna, esse mau olho, esse preconceito, essa categoria, essa identidade, essa oscilação entre parte, todo, identidade e diferença, toma o lugar. Então, quando eu digo que todo político é ladrão, aquilo que era parte toma o lugar de todos os políticos. E aí, meu irmão, não interessa o político aparecer e ser bem intencionado e sei lá, fazer coisas boas, votar naquilo que a gente sempre vai pensar, mas é ladrão. Todo político rouba, é ladrão, sei lá o que vai acontecer na cabeça da gente. A questão do mau olho, além de outras, é porque ele toma o lugar. Como substituto, pessoa perdida, o mau olho não produz relevo. Seu lugar é assinalado na estrutura, pela marca de um vazio. Em algum lugar, algo pode se preencher de si próprio, apenas ao se permitir ser preenchido por meio do signo e da procuração, da interpelação, dos jogos de sentido. Avançando um pouquinho, tá, e aí, Alexandre, mas o meu grupo, ele não tem uma especificidade, uma coisa que é só do meu grupo? Nessa leitura, a especificidade do meu grupo interno, é sempre externo, é sempre extemporâneo. Porque aquilo que eu digo que eu sou está na correlação com o outro. Então, aquilo que eu digo que eu sou, que o meu grupo é, então, o meu terreiro, ele é feito, pensado dessa forma. Legal, é sempre na correlação com o outro, que não é pensado dessa forma, assim, 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 ok? A especificidade, então, ou seja, o meu terreiro, ele está endividado com o outro. É essa a lógica, é extemporânea. Processos de iteração, né, repetição, e de tradução, aquilo que parece, né, a minha cultura que nasceu do nada, que teve uma origem, Deus apontou e disse, vai lá, cara, não tem nada de especificidade cultural. Tem a ver com o processo de iteração, né? E de tradução. E repare, iteração, repetição, tradução, alteração, tradução, interpretação, sempre endividado, sempre endereçado a um outro. Sempre endereçado ao que está por lá de fora. Impossibilita-se reivindicar. Daí que essa especificidade cultural, sendo vista dessa forma, impossibilita qualquer reivindicação essencialista. Então, eu não posso dizer que eu sou gay sem perceber todos os fantasmas que vêm aí junto. O não gay, o sujeito assim, o sujeito assado, né? A iteração, a tradução, tudo que vem junto. Daí que eu não posso pensar em autenticidade, em pureza de qualquer cultura, seja ela qual for. O sujeito cultural, ele tem um lugar, né? Lembra, a gente pensava em local da cultura, naquele outro curso. Tem um lugar? Ora, se tiver um lugar, é um lugar da ambivalência. Já estamos caminhando para amarrar essa ideia, né? É um intervalo híbrido, uma mistura, em que não há distinção. Então, esse sujeito colonial, Alexandre, então não tem distinção entre o negro e o branco? Não, não é isso que a gente está dizendo. É que na hora de pensar o sujeito colonial, que a emergência desse sujeito colonial, a gente não vai mais pensar em base de distinção, e vai pensar o contraste, o intervalo desses sujeitos. É ali que o sujeito colonial tem lugar. É ali que ele emerge, é ali que ele nasce. Lugar dentro do jogo da instância subalterna da escrita. Tem a ver com diáspora e paranoia. Diáspora, espalhamento. Paranoia, projeção. Repara, diáspora e paranoia. Não é primeiro diáspora e depois paranoia. Tem a ver com migração e discriminação.
tem a ver com desejos. Por exemplo, ansiedade e apropriação. Geertz, por exemplo, é um antropólogo. A galera da UESB se interessa muito por antropologia e tem que ler o Geertz, é fundamental, viu, meus amores? O Geertz, por exemplo, vai dizer para nós: experiência de compreender outras culturas está mais parecida, mais assemelhada com entender um provérbio, captar uma alusão, perceber uma piada, ou, como já sugeri, ler um poema, do que alcançar uma comunhão. Então, aquela ideia da antropologia anterior a uma antropologia crítica, de que só é antropólogo quem vai a campo, cai por terra. O que o cara está dizendo? Se você pegar, por exemplo, os provérbios de uma determinada comunidade e estudá-los, ali salta a cultura daquele grupo. Então, não necessariamente eu tenho que fazer um trabalho etnográfico, viver naquele local 6 meses, né? Tipo assim, eu vou lá para a Melanésia e vou ficar lá 2 anos. Não é que... nem que isso não possa e talvez não deva ser feito, mas isso não é garantia nenhuma de, se eu trabalhar com... Como é que são as piadas feitas, por exemplo, digamos que eu estivesse estudando as piadas dos times de futebol, um em relação ao outro, para entender a cultura futebolística. Tem isso, gente? Socorro. Então, entender essa cultura. O que nasce daí a partir das piadas, percebe? Ou a partir dos poemas que aparecem para nós, né? Quem estuda, por exemplo, literatura, quem estuda poesia, sabe disso. Quando você vai trabalhar uma escola literária, aquela escola literária não caiu do céu. Ela tem a ver com todo um embate social, ela tem a ver com uma série de jogos, poder, política, para que aquela escola literária saltasse. Então, se em algum momento a gente está vivendo o chamado quinhentismo, tem uma razão. E que coisas que nascem daquela literatura. E por aí vai. Bom, Hombaba vai brincar conosco utilizando uma palavra que eu gostei muito, que é logomoção. Então, ou logomoção. Seria a ideia de locomoção, locomover-se, sair de um lugar para o outro, e logomoção, desculpem, logomoção no sentido de logos. Logos que tem a ver com lugar, sentido, logos que tem a ver com lógica, logos que tem a ver com discurso, ok? Com falo, com poder, com produção. Logomoção. Aí ele vai dizer o seguinte: ora, se eu vou, por exemplo, tentar perceber lá o que está acontecendo na Índia, no continente africano, na África do Sul, a partir das ferrovias que foram criadas naquele país. Se eu quiser entender na chave do sujeito colonial, o que eu vou precisar olhar é a logomoção, e não apenas a locomoção. Que ferrovias foram construídas? Não apenas isso, mas quais os desejos, epistemes, relações, disputas foram levadas a termo para que essas ferrovias fossem produzidas, ok? Logomoção, criação colonial das ferrovias da Índia e da África. Vai dizer o Baba para nós o seguinte: ao negar a condição culturalmente diferenciada do mundo colonial, ao ordenar vire branco ou desapareça, o colonizador fica também preso na ambivalência da identificação paranoica, alternando entre fantasias de megalomania e perseguição, ok? Então, esse sujeito branco, dito civilizador, que vai lá salvar, né, os oprimidos, sei lá o que e tal, né? Quando ele ordena, vire branco ou desapareça, ao dar essa ordem, ao dar esse comando, ao produzir esse enunciado, essa interpelação discursiva, o que Baba está dizendo para nós é que o colonizador está implicado nessa ordem. E ao estar implicado ali, essa ordem fala algo também do colonizador. O que está falando dele?
está falando de identificações paranoicas, está falando das fantasias desse sujeito, e está falando do quanto esse sujeito vai perseguir o outro e do quanto esse sujeito se acha, se sente perseguido pelo outro. Exemplo, sei lá, a gente vende a proposta do capitalismo, tornem-se todos capitalistas. Quando o cara quer sair de um determinado país e viver em outro, lá vem o estrangeiro roubar meu trabalho, roubar minhas mulheres, roubar os postos de trabalho dessa cidade, sei lá o que ele acha que vai roubar, ok? Muito bem. Então, vocês estão percebendo como uma coisa está implicada na outra? Aquela história de falar é falar-se, é estar implicado em. Quando eu... vocês já viram uma fala do senso comum? Sei lá, minha mãe dizia isso. Alexandre, quando você encontrar alguém muito fofoqueira, cuidado. Você vai virar as costas e a pessoa vai falar de você. O que ela está dizendo com isso? Que ao falar, eu também falo de mim. Coisas minhas estão sendo projetadas ali, estão sendo ditas. Mãe também falava, e era uma mulher analfabeta, enfim, mas de um saber lindo. Ela também dizia algo que depois eu fui ler no livro Os Reis, do Júlio Cortázar, que é exatamente isso. Quando estou pensando no fofoqueiro, na fofoqueira, pensando que homem também é fofoqueiro. Então, quando eu faço uma fofoca, sei lá, de alguém para uma terceira pessoa, por assim dizer, naquela fofoca, eu também estou contando ali coisas sobre mim. Que coisas que eu gosto, que coisas que eu não gosto, as minhas paranoias, por aí vai, por aí vai. Ok? Então, não olhar o discurso apenas na chave do é bom, é mal, certo, errado, valor moral, né, juízo de valor. Rombaba diz para nós o seguinte: os símbolos da ordem social, a polícia, os toques de clarim, as paradas militares e as bandeiras desfraldadas, os símbolos da ordem social são, a um só tempo, quer dizer, junto, imediatamente, inibidores e estimulantes. Inibe e estimula, junto. Pois não transmitem a mensagem não ouse se mover, mas ao contrário, a polícia, os toques de clarim, a caserna, paradas militares, não sei o quê, bandeiras desfraldadas, gritam, prepare-se para o ataque. Repare, claro que em não ouse se mover, você tem uma inibição, não ouse se mover. Mas ali também tem uma incitação, transgrida, se mova. Agora, só que isso não está bem dado ainda no não ouse se mover. Quando o Baba trabalha conosco, prepare-se para o ataque, o que esse enunciado está dizendo é: prepare-se, porque você vai ser atacado, e prepare-se para atacar. É junto. Ok? Muito bem. Aí, caminhando mais um pouquinho, a gente disse que o estereótipo, o preconceito, ele trabalha com negar a diferença, negar o outro. Muito bem. Nesse processo de negação do outro, eu revelo o lugar onde a identidade e a agressividade se enlaçam. A identidade, produção de identidade, subjetivação, produção de identificação, imagens estereotipadas e também a agressividade. Quanto menos o sujeito disser sim ao discurso, mais agressiva a negação do outro estará presente. A negação é sempre um processo retroativo. A negação é um semi-reconhecimento. Eu te conheço, mas não te conheço de verdade, entende? Você é quase como a gente. Um semi-reconhecimento daquela alteridade deixou sua marca traumática. Então, há um trauma presente na negação do outro. Muito bem. Aí, a gente pode pensar o seguinte:
que nesse processo, estratégia de submersão emerge, ela salta. Então, já que a gente falou que tem a ver com inibição e estímulo, o sujeito que está sendo negado, ele também subverte, ele tem estratégias de subversão. Elas emergem, elas pululam. E a palavra emerge aí é muito interessante, porque não é simplesmente vamos combinar agora reagir. Às vezes é um dispositivo que a gente não sabe de onde sai, mas ele sai. Estratégia de subversão emerge de tensões psíquicas / políticas. Junto, psíquicas, internas, da psicologia, da relação do tecido social e políticas. Por exemplo, o Baba vai contar para nós sobre o véu da mulher argelina. Então, como esse véu vai ser ressignificado como espaço de resistência, ao mesmo tempo como espaço de contra-ataque da mulher argelina. Isso me fez lembrar, se a gente pensar, por exemplo, no assassinato de Marielle. Claro que nenhum de nós gostaria que Marielle e Anderson tivessem sido assassinados. Mas, de algum modo, o assassinato de Marielle e Anderson, de algum modo, aqueles sujeitos quebrando as placas, de algum modo, reacendeu diversas reações, diversas formas de subversão da agressão e da negação do outro. Eu, por exemplo, hoje, eu recebo no IFE muito mais meninas e meninos que se dizem feministas do que há 5, 10 anos atrás. Então, quando o poder age dizendo não seja feminista, ao mesmo tempo há uma produção de pessoas feministas. Vamos avançar um pouquinho. A gente está pensando aqui com o Baba. Relembrar, isso tem a ver com memória. Relembrar nunca é um ato tranquilo de introspecção ou retrospecção. Ah, Alexandre, mas eu vou trabalhar com memória. E aí, o que acontece com o meu trabalho? Bom, eu vou trabalhar com discurso, com narrativas das mulheres assim, beleza. Mas repare, relembrar coisas tem a ver com uma névoa. Tem a ver com disputas imensas. Vamos ver. Relembrar nunca é um ato tranquilo de introspecção ou retrospecção. É um doloroso relembrar. Uma reagregação do passado desmembrado para compreender o trauma do presente. E essa memória da história, da raça e do racismo, do colonialismo e da questão da identidade cultural, que Fanon revela com maior profundidade e poesia do que qualquer outro escritor. Repare a escolha lexical do Hombaba, profundidade e poesia. O que ele realiza, assim, creio, é algo muito maior, pois ao ver a imagem fóbica do negro, do nativo, do colonizado, profundamente entremeada na padronagem psíquica do Ocidente, ele oferece ao senhor e escravo, Frantz Fanon, uma reflexão mais profunda de suas interposições. Então, a leitura do Fanon não é deixa senhor do lado, escravo do outro, quem é bonzinho, quem é malzinho. É uma reflexão mais profunda de suas interposições. Olha o jogo de palavra. Interposições, como dentro do escravo tem o senhor e como dentro do senhor tem o escravo. Há uma interposição ali. Assim como a esperança de uma liberdade difícil, até mesmo perigosa. É através do esforço de recapturar e perscrutar o eu, e através da persistente tensão de sua liberdade, que os homens serão capazes de criar as condições ideais de existência para o mundo humano. Essa é uma frase do Frantz Fanon para nós, né? Gente, eu conheci recentemente uma poeta, é a Tatiana Pequeno, não é a Tatiana Nascimento, não, que muitas vezes vocês me veem ler textos dela. Tatiana Pequeno escreveu Melanografia. Arthur e todos e todas fiquem atentos para ver se eu não troco coisas de lugar e me ajudem, socorro. Melanografia. Eu estou entendendo que tem uma escrita que tem a ver com a melanina,
uma grafia negra, uma melanografia. Vamos ver. Era que me dessem espelho, fulgor da água, cisterna do corpo, ordem decomposta, bruto rompimento. Era que eu precisava de que fosse rápido, como fome, como roldana em atrito da corda com o líquido, e que o movimento estivesse sólido, acometido pela vigência do nublado. Espaço, fonte, fome, e eu repito, fome. Órgão genital entre sebes, frente de trabalho na gravura de pele em acrílico profundo. Era que me fosse desenho. Cara, não é lindo um diabo um negócio desse aqui, cara? Como é que esse corpo negro é desenhado, produzido? Que desenhos que reflexos, que imagens nós estamos projetando para esses sujeitos, né? A gente brincava com Thalita outro dia, Thalita dizendo que não era da época da Xuxa, era sim. E eu também. Na época da Xuxa, as paquitas eram todas brancas. Que espelho eu tô dando para a menina negra que está em casa? Quando eu, mãe, dou para minha filha negra uma boneca branca, não é que não pode dar, o problema é se só for branca, que espelho que eu estou dando? O que eu estou produzindo? O que eu estou dizendo? O que está aparecendo aí para nós? Né? E para terminar, a gente vai ler o Hombaba, que disse assim: o que deve ser deixado em aberto é como haveremos de repensar, uma vez tendo minado a imediação e autonomia da autoconsciência. O que resta a ser pensado é o desejo repetitivo de nos reconhecermos duplamente como, simultaneamente, descentrados dos processos solidários do grupo político e, ainda assim, nosso ser como agente de mudança, conscientemente comprometido, individualizado, até o portador da crença. O que é esta pressão ética de nos justificarmos, não só parcialmente, dentro de um teatro político de agonismo, da ofuscação burocrática, violência e violação? Será este desejo político de identificação parcial uma tentativa belamente humana, até patética, de negar a percepção de que, nos interstícios, ou para além dos elevados sonhos do pensamento político, existe um reconhecimento, em algum ponto, entre o fato e a fantasia, de que as técnicas e tecnologias da política não precisam absolutamente ser humanizantes, nem endossar de forma alguma o que entendemos ser a difícil condição humana humanista? Teremos talvez de forçar os limites do social como o conhecemos, para redescobrir um sentido de agência política ou pessoal, através do não pensado dentro dos domínios cívico e psíquico. Talvez não seja este o lugar de terminar, mas pode ser o lugar de começar. Hombaba, lindíssimo. Queridas e queridos, eu vou parar a gravação para ouvir vocês e a gente trocar uma ideia.